Na semana passada a gente não conseguiu estar aqui por conta das crianças, né? Que as crianças deram uma derrubada aqui. A gente conseguiu levantar a igreja de novo, né? E nós não tínhamos tempo para poder deixar tudo arrumadinho, tudo certinho. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Hoje chegou o dia da gente nos encontrarmos mais uma vez. A gente já está há 5 semanas que a gente saiu do Renova, e eu tenho certeza que muitas coisas a gente já viveu, né? Em 5 semanas, bastante coisa, bastante experiências, lutas, dificuldades, enfim. Talvez aquilo que você sonhou quando você estava lá, talvez você está vivendo uma vida diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas não estão mais com a gente, né? Alguns estavam na casa de recuperação, não estão mais, já foram embora, enfim. Mas Deus trouxe a gente para que a gente mantivéssemos firme até o fim, amém? E glória a Deus por isso, né? E aqui a gente está nesses dias para que nós possamos aprender um pouquinho mais, né? Eu acho que ainda tá com tipo um eco, tá com um eco assim estranho. Se quiser tirar todo o retorno, pode tirar, diminuir um pouquinho o som aqui também, pode diminuir, amém? Glória a Deus. E enfim, nós estamos aqui para a gente poder crescer um pouquinho mais no Senhor. Hoje tive muitas lutas, e no final do dia agora, né, na parte da tarde, a gente está com essa viagem marcada para Juazeiro. E eu vejo também o quanto que Deus cuida da gente, porque sempre nas viagens eu pego no último dia ou penúltimo dia para ver as passagens, está tudo certo, para fazer o check-in e vamos embora, né? E hoje eu senti na hora do almoço uma vontade, algo sobrenatural, de eu chegar na empresa e começar a relacionar todas as pessoas e ver a passagem de todo mundo, para ver se está tudo ok. E assim, para minha surpresa, a maioria, não todos, mas uma boa parte, as passagens estavam com problema. E ainda que nós vamos ter que resolver, mas nós vamos derrubar esse Golias, em nome de Jesus. E então eu fiquei 3 horas, o Du viu hoje, né? Fiquei o dia inteiro no telefone, com 2 ainda, com musiquinha, tentando ligar para as companhias, para tentar resolver. E assim, coisa que nunca aconteceu na vida. Eu acho que se contar para alguém, ninguém assim, não tem como acontecer. Um exemplo, né? Minha passagem foi remarcada para que eu possa ir de São Paulo até Juazeiro do Norte no dia 1, só que para mim sair de Maringá para ir para São Paulo no dia 2. Quer dizer, como é que eu vou no dia 2 se a minha passagem é no dia 1? Então, tipo assim, uma coisa, erros gritantes assim, que uma companhia aérea não comete desse nível. E, enfim, então a gente sabe que é dificuldade, que é luta, que é problema, né? Transtorno, luta. Mas a gente vai vencer em nome do Senhor Jesus. E cada um com a sua luta de proporções diferentes, mas provavelmente se passou por dificuldades. Na hora que eu estava ali, eu estava pensando sobre isso, né? E às vezes a gente só está focando nas dificuldades, mas às vezes a gente talvez nós nem entendemos que era uma dificuldade, mas a gente talvez viveu uma cilada. Talvez a pessoa não está aqui mais, que no primeiro momento ele ficou feliz por algo que aconteceu, e na verdade era uma cilada. E talvez ela nem aconteceu ainda, ele está ainda vivendo no momento da cilada. Então a gente precisa ter um olhar muito especial e entender que o mundo espiritual ele se levanta mesmo para tentar te derrubar. Então assim, é muitas estratégias, né? O Satanás ele não descansa na tentativa de alguma forma pegar a gente. O mundo espiritual existe e ele tenta de todas as formas tirar nossa paz, tirar nossa alegria, colocar preocupação no nosso coração, desânimo, né? Talvez até quase para desistir. Mas glória a Deus que nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e sair daqui renovados, amém? Que é o que essa música canta, que essa música diz, né? A gente precisa passar por esse processo de renovo. E nessa tarde, senti no coração da gente ler um texto e a gente estudar sobre ele, que tem a ver com a lição
dessa quarta lição proposta no material do Renova, mas um pouco diferente, para a gente poder meditar numa história. Eu queria que você, quando eu for fazer a leitura dessa história, eu queria que você tentasse entrar na história. Então, conforme eu for lendo aqui, você imaginar como que tudo isso aconteceu. Como se você estivesse lá, como se você fosse um espectador, vendo essa história acontecendo e você participando de tudo isso. E você com o coração aberto, para que cada momento dessa história possa servir de uma lição para a gente. Que essa é a intenção do meu coração para mim, e eu tenho certeza que é para você também. Para a gente poder tirar de toda essa história algumas coisas importantes que a gente precisa levar para a vida. Para a gente entender como funciona essa vida e qual que deve ser a nossa reação diante das dificuldades que ela traz para a gente. Então, o texto é em 1 Samuel, se você tiver com a Bíblia aí, quiser seguir, 1 Samuel, a gente vai ler o capítulo 17 e a partir do verso 23. 1 Samuel 17, a partir do verso 23. A gente vai fazer uma leitura bem extensa, mas necessária, para que a gente possa entender tudo que está escrito aqui. Se você tiver com a Bíblia, e se você folhasse um pouquinho antes, você vai ver no capítulo 16, nós estamos no 17. No 16, que é no capítulo anterior, Deus incomoda o coração de um homem chamado Samuel, para ele ir numa casa de um homem chamado Jessé, para que ele pudesse escolher o novo rei de Israel. Daí ele vai lá, e ele vai com um pretexto meio escondido do rei Saul, porque se ele descobrisse ia pedir para matar o profeta. Daí ele vai até lá na casa de Jessé e pede para o Jessé enumerar os filhos, colocar todos os filhos, porque Deus ia tocar no coração de Samuel na hora que ele estivesse de frente dos filhos, para ver qual filho que ele ia ungir o novo rei. Quem seria o novo rei de Israel? Porque Saul tinha sido reprovado. Apesar dele ter sido o primeiro rei de Israel, e foi Deus que colocou ele lá, a intenção de Deus não era que tivesse um rei o povo, porque o sistema de governo era teocrático, era Deus que governava através dos profetas. Mas o povo quis um rei. Daí Deus, atendendo o pedido do povo, daí nomeou Saul como sendo o rei, como um homem preparado para essa função. E ele se perdeu com a fama, com o sucesso que ele tinha com relação a ser agora, um popstar de Israel, que era o novo rei. Ele não soube lidar com muitas situações e ele desagradou o coração de Deus. Daí Deus resolveu fazer um sucessor, levantar um novo rei, que tirasse Saul e colocasse o novo rei. Daí ele manda Samuel ir na casa de Jessé, porque o novo rei seria da casa de Jessé. Daí ele olha para todos, não encontra ninguém. Daí ele pergunta a Samuel se ele tinha mais um outro filho. Daí ele fala, eu tenho um, só que um é o mais novo, é o caçula, o franzino, o ruivo. Eu falo ruivo porque tinha na época uma questão para aqueles que nascessem no cabelo ruivo, era como se ele fosse maldito, o ruivo. Então, tipo assim, provavelmente o pai não chamou ele para esconder Davi, por conta disso, para não sofrer um bullying, por ele ser ruivo. Mas beleza, daí ele passa os olhos em todos os filhos e não vê ninguém que pudesse ser o sucessor. Deus não fala com Samuel. Daí ele pergunta, tem mais um? Fala, tem Davi, que é um pastor de ovelhas. Daí pede para chamar ele. E quando chama ele, testifica no coração que ele ia ser o novo rei de Israel. Então ele recebe uma notícia gigantesca. Olha a responsabilidade que Davi começa a assumir, e ele ainda muito jovem, mas uma notícia que alegrou o coração da família. Apesar que o grande rei de Israel ia ser Davi, da casa de Jessé. Então com certeza ele alegrou o coração com essa notícia. Ele ficou feliz com essa notícia. Só que essa felicidade, nós estamos no capítulo 16, quando ele é ungido o rei,
mas ainda ele não iria assumir o reinado. Na verdade, ele só estava sendo separado para ser o rei. Ia chegar um momento em que ele ia ser e tomar a posse do trono, que não era aquela hora, mas ele já estava sendo ungido espiritualmente, ele já estava tomando a responsabilidade de ser o novo rei de Israel. Daí a gente chega no 17, daí eles estão num momento muito difícil. Então estava na alegria no 16 e estava na tristeza no 17, porque eles estavam numa guerra, tinha dado início a uma guerra, a um confronto, que era um dos principais inimigos de Deus, que eram os filisteus, e eles estavam no campo de batalha para poder se pegar e muita gente ia morrer. Nas batalhas, com certeza, aqueles que estavam na frente da batalha pagavam preço de vida. E bem nesse momento, o pai de Jessé manda que ele fosse lá dar uma olhada. Jessé, manda que Davi, que era o filho, que fosse lá ver como é que estava a guerra, porque os irmãos dele tinham ido para a guerra. Então, bem nesse momento, ele sai do momento de alegria, agora no momento de tristeza, onde ele estava indo levar alguma coisa para os irmãos e para o capitão, comida, mas ele estava com os irmãos dele também na guerra, com a possível possibilidade, poderia acontecer, deles serem mortos na guerra. Então essa é a situação que ele se encontrava. Então 16 alegria, 17 tristeza. Nossa vida não é assim? Tem dias que a gente está num auge de alegria e que talvez que recebemos grandes notícias. Talvez foi no dia em que a gente estava aqui, no dia domingo, quando a gente voltou do Renove, e depois ao longo dos dias acontece e aparece gigantes para a gente derrubar. Então o retrato do que acontece com o Davi, na verdade é um xerox, é uma foto, é uma fotocópia daquilo que acontece na nossa vida também. Daí ele chega no versículo 23, que a gente vai começar a ler, quando Davi chega nesse campo de batalha e está os dois exércitos prontos para guerrear. E ali tinha um gigante, quase 3 metros de altura, depende da tua tradução, se ela já traz já fala ou menciona o tamanho do gigante. Em algumas traduções fala que é 2,90 metros mais ou menos, 3 metros de altura, um gigante de 3 metros de altura, aonde ele começou a desafiar o povo de Deus. Daí a gente vai entrar no texto, daí todo esse processo que ele começa a entrar no momento de luta, Davi, eu queria que você pudesse olhar para isso, como se estivesse lá, e que toda a postura de Davi durante esse processo, que sirva para a gente ter um olhar para a nossa vida. Amém? Então é a gente trazer essa experiência de Davi para a nossa vida, no nosso dia a dia. Então o texto diz assim, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta dos impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi ao homem que estava com ele, dizendo: que farão aqueles homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Então Davi chega, eles estão comentando sobre o gigante, e havia um bochicho que Davi não tinha ouvido, mas que havia um bochicho que quem derrubasse aquele gigante ia ser bem recompensado. Então ia ter dinheiro, muita riqueza, ia casar com a filha do rei, e além de tudo, toda a família não ia pagar impostos. Daí quando Davi chega, ele ouve o burburinho, ele pergunta, para entender o que realmente ia ser dado.
Então a primeira coisa que Davi pergunta é: o que vai ter quem matar ele? Daí Davi ainda reafirma esse momento em que ele viu a possibilidade de ter uma recompensa. Ele ainda olha para o gigante na frente de todo mundo ali, e ainda ele fala: quem que esse cara ele acha que é diante do exército do Deus vivo, dos exércitos do Deus vivo? Então aqui a primeira coisa que a gente precisa entender diante dos desafios da nossa vida é a gente olhar para a recompensa. Mesmo diante de luta, eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando por luta, os nossos olhos ficam focados na luta, e às vezes a gente esquece da recompensa. Mas a gente precisa nos policiar diante das adversidades da nossa vida, a gente olhar para a recompensa. Porque o que mais vai te motivar para que você possa derrubar os gigantes que vão aparecer diante de você, é você ter a certeza daquilo que você vai ganhar, que você vai ter de ganho por você derrubar esse gigante. Porque se você não tiver essa certeza, se você não tiver esse olhar, você vai desanimar no meio do caminho e você vai desistir. Tinha um exército de milhares de pessoas que estava ali. Um monte de gente teve a mesma oportunidade que Davi. Só que em muitos, todos, a recompensa, apesar de ser muito boa, não valia a pena colocar em risco para derrubar aquele gigante. Mas Davi, quando ele ouve a recompensa e sabendo do Deus que ele acreditava, ele se sentiu fortalecido para poder derrubar aquele gigante e ser merecedor da recompensa. Então nos dias que nós estamos vivendo, você precisa olhar para a recompensa. Se você não tiver o olho na recompensa, você desiste no meio do caminho. Qual é a sua recompensa? Talvez os meninos estão na casa de recuperação. Você se manter firme na casa de recuperação tem uma recompensa. Você começar a reestruturar a sua casa a partir de uma mudança que começa em você, e toda mudança é traumática, precisa de esforço, traz uma recompensa. Você dizer não para o pecado, para aquilo que parece ser bom, porque o pecado ele sempre vem camuflado de uma coisa boa. No primeiro momento ele é bom, no segundo momento é um preço caro para você pagar. Se você não ficar de olho na recompensa, você cede ao pecado. Porque talvez você vai querer a recompensa que está diante dos seus olhos, num lugar da recompensa gigantesca que você vai ter no porvir, no depois. E nós seres humanos, infelizmente, a gente é impulsionado pelo momento. Nós somos imediatistas. De verdade. Eu, por exemplo, se eu parar de comer e começar e me exercitar, eu vou ter uma recompensa gigantesca. Eu já bati o 5.0, agora já inaugurei o 5.0. Então eu tenho que me cuidar. Mas assim, tudo que eu fizer hoje de esforço, ele não traz a recompensa imediata. Agora é a hora do esforço. A recompensa vem depois, daqui 5, daqui 10 anos, eu podendo estar 20 quilos mais magro, podendo exercitar, tomando água, fazendo tudo aquilo que normalmente eu não faria. Então é uma recompensa futura. Só que se chegar ali agora, eu já tive 2 bolos, fui presenteado no meu aniversário, 2 bolos já. Se chegar mais o 3º bolo ali para mim, por mais que eu tomei a decisão de olhar para a recompensa futura, a tendência é eu comer o bolo. Porque eu troco a recompensa futura pela recompensa imediata. Porque na hora que chegar o bolo e o bolo estiver ali, aquele brigadeiro em cima, eu não vou pensar no meu futuro. Se eu não me policiar, eu não vou pensar assim, não, eu não vou comer isso aqui porque daqui 10 anos isso aqui vai me prejudicar. Então eu preciso começar a já ter uma vida saudável agora. Daí eu sou levado humanamente falando, para mim, não, eu vou comer desse bolo aqui, depois eu vejo o que eu faço. É assim com a comida, no meu caso, que é a luta com a saúde, é na sua luta com relação à dependência química, que é boa parte aqui dos meninos,
é com relação à vida sexual, com relação à ganância e tudo que está relacionado ao pecado. Então a gente troca por uma coisa imediata aquilo que é uma recompensa por vir. Davi, ele tinha uma recompensa por vir, porque tudo isso ia acontecer na vida dele não era imediato, mas ele sabia que ele poderia receber tudo aquilo. E antes tinha um esforço. Ele poderia ter se acovardado como todo mundo, ir embora, levar notícia para o pai dele e falar: pai, ó, tem um gigante lá, está querendo matar todo mundo lá, desafiou um, ninguém levantou para poder guerrear, e se virar guerra, o povo está todo amedrontado, vai aniquilar o povo. Mas eu estou aqui, salvo. Mas ele resolveu olhar de forma diferente, porque ele entendeu qual era a recompensa. E sabe o que mais motivou Davi? Não está na Bíblia, mas dá para a gente imaginar. Foi porque ele tinha recebido uma promessa. Então, quando foi ungir ele como rei, ele não saiu um tapete vermelho e fez assim: agora você é o rei, tocou as trombetas, ele foi, já é o rei. Na verdade, ele só foi ungido espiritualmente, mas nada tinha acontecido. Ele continua sendo Davi, o pastor das ovelhas. Mas quando ele escuta isso e a possibilidade dele casar com a filha do rei, e através dessa ligação ele poder ser o rei, ele já disse: ó, há uma porta aberta. Todo mundo viu dificuldade, Davi viu uma porta aberta. E é assim que a gente tem que olhar para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Elas são uma oportunidade para a gente. Eu falo isso de verdade. É só você analisar a história. O gigante na vida de Davi foi um presente. Mas não foi uma dificuldade? Ele não teve que matar, não teve que ter coragem, ele não teve que sair da casinha, ele não teve que pular fora do barco para poder viver diferente, para poder vencer esse gigante? Teve, mas é um presente, foi um presente para ele. O que seria de Davi sem Golias? O que seria da gente às vezes sem os problemas e lutas que nós enfrentamos, que nos torna pessoas mais fortes e mais preparadas para os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós? Então, o problema não é problema. O problema é a maneira que nós encaramos o problema. Como é que você está vendo? Alguns olhou como algo muito gigante que não poderia vencer e desistiu. Você está aqui. Eu não sei como é que você entrou por aquela porta, mas posso dizer com toda a propriedade: você tem condição de matar esse gigante. Por mais que você se sinta pequeno, que Davi se sentia, a primeira frase, depois que ele pergunta o que é a recompensa, revela com o olhar que ele olhou para o gigante. Ele não olhou com o olhar dele, ele não viu o gigante com o olhar humano, ele olhou para o gigante com os olhos de Deus. Quem é esse gigante que vem desafiar o Deus dos exércitos? Então ele olha para o gigante com um olhar divino, e Deus olhando para o gigante não era nada. Davi olhando para o gigante era muito maior que ele. Você olhando para o seu problema, talvez ele é maior do que você. Você olhando para o problema com os olhos de Deus, ele é desse tamanhozinho diante daquilo que Deus pode fazer. Com que olhar você vai olhar para os seus problemas? Amém? Então vamos continuar a leitura. Ele diz assim, no 27: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então repetiu, E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade no seu coração, que descestes para ver a peleja. Então olha só, mais um inimigo aparece na trajetória de Davi, que aparece na nossa vida também. Além de ele ter que derrubar aquele gigante, ainda ele teve que tratar um grande problema que era o irmão dele, e o irmão dele lançando palavras, minimizando ele. Olha que ele diz: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Tipo, você não é nada.
nem um pastor de ovelha, com o tamanho, tanta ovelha que você tem. Então você é pequeno. O que você está fazendo aqui? Talvez nas nossas jornadas, nas nossas dificuldades, se você ouvir a multidão, as pessoas, você vai ouvir isso talvez. Você é pequeno para aquilo que você deseja enfrentar, e você tem que desistir porque você não vai conseguir. E tenta de alguma forma minar a nossa fé para que a gente não faça aquilo que Deus quer que a gente faça. O diabo não podia contra Davi, porque Davi estava convicto, ele tinha certeza, ele estava olhando para o gigante com os olhos de Deus, nada segurava ele. Daí o diabo começou a usar as pessoas, e pessoas mais importantes, que era da sua própria família, do seu irmão mais velho, para poder falar com ele, para tirar a fé que estava no seu coração, e usando de bons argumentos, né? O que você está fazendo aqui? Você é só um pastorzinho de ovelha. O que ele falou, tudo que ele falou é verdade, nem mentiu, foi verdade. Mas ele se permitiu ser usado pelo diabo de lançar aquelas palavras para que pudesse tirar do coração de Davi a fé que ele podia derrubar aquele gigante. Davi deixou aquilo entrar no seu coração? Não. Quantas coisas daqui nesses 5 semanas que a gente já saiu lá do Renovo, que você fez algo errado, ou você desistiu, ou você desanimou porque você ouviu alguém? Se lá você ouviu a voz do próprio Deus, e muitos testemunharam aqui da experiência que foi, das decisões que vocês tomaram lá, e você saiu convicto de lá, o que mudou? Talvez Deus não podia contra você, mas Ele usou pessoas, e talvez você deixou isso entrar no seu coração. Então, se existe alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida, que de alguma forma tem trazido desânimo para você, a ponto de você estar pensando até em desistir, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra nessa noite, e que você possa se posicionar como Davi. Entrou aqui, saiu ali. Não entrou, não desceu no coração dele. Vamos lá. Ele disse assim, continuando: então disse Davi: que fez eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha o que ele fez. Ele recebe aquela palavra do irmão, ele não deixa entrar no coração dele, e ele fica ouvindo o irmão? Não. Ele sai de perto do irmão. O contra-ataque do diabo para minar a fé de Davi quase que deu certo. Daí quando Davi sai, ele reafirma de novo, e tornou a responder conforme as primeiras palavras. O que Davi disse para aqueles outros? Que ele saiu de perto do irmão e foi em outro lugar, outras pessoas. Qual foi a palavra que Davi falou para aqueles irmãos? O que vai dar mesmo para quem derrubar esse gigante? Olha o que a Bíblia está dizendo, foi reafirmado as mesmas palavras. Então ele, de novo, ele reafirma aquilo para poder levantar a sua fé. Ele vacilou no primeiro momento, dizendo, a recompensa é muito, talvez não vale a pena, porque olha o que o meu irmão disse. Daí ele, o que vai dar mesmo? E o povo reafirmou, para que ele pudesse levantar a cabeça, vale a pena. Talvez, gente, tem pessoas que passou por aqui, não estão mais aqui, que deixaram de olhar para Jesus na recompensa que o Senhor tem para a gente. A nossa recompensa diante das lutas é muito maior. Domingo eu falei aqui daquela família que foi enterrada, as crianças foram enterradas. No mundo natural parece que a família perdeu, porque foram mortas porque não negaram a Deus. Mas será que elas perderam? Ou será que elas ganharam? Sabe o que aconteceu com elas? Receberam a recompensa. A decisão de não negar a Deus, e mesmo assim permitindo que os filhos morressem, depois eles morressem, é porque eles tinham convicção da recompensa, olhando para Deus e entendendo o que Deus tinha para eles na eternidade. Em nome de Jesus, não tire os seus olhos da recompensa. O que Deus tem para a vida de cada um de nós é gigantesco. Não estou dizendo que
nós vamos viver aqui nessa vida. Que a gente vai ter uma vida em paz, uma vida feliz, é promessa, mesmo diante das dificuldades. Mas o que Deus tem separado para aquilo que vai acontecer depois, porque nós lutamos até o fim e não vacilamos, é grande, gente. É gigantesco. É um lugar onde não tem choro, não tem mais tristeza. É um lugar onde que Deus separou, que Ele fez com a própria mão para mim e para você, para a gente viver não por um período, mas viver de eternidade. Então, em nome de Jesus, olha para a recompensa. Daí ele diz: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul, então chamou Saul, ele foi diante de Saul, que era o rei, e ele repetiu: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra este filisteu. Olha Davi falando para o rei. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Outra coisa, às vezes a gente está diante de uma dificuldade, de um problema, mas se a gente também olhar para trás, a gente vai ver que quantos problemas que a gente passou e a gente sobreviveu. Quantas vitórias a gente já teve, quando realmente nós colocamos em exercício a nossa fé. Quantas dificuldades. Teve um tempo, uns 3, 4 meses atrás, que a gente passou tanta dificuldade, mas era tanta dificuldade, somado assim, na ONG, em tudo. E sabe quando bate aquele desânimo? E a Tuca, além da minha esposa, ela é minha companheira e ela é a pessoa com quem eu converso, que eu abro meu coração, minha melhor amiga, além de tudo isso. E eu falando para ela, falei: amor, está muito difícil, o peso está muito grande. Daí a Tuca falou para mim assim, foi um dia que virou uma chavinha em mim. Ela disse assim: isso aí que você está falando é um problema, olha para trás. Na verdade, vocês têm problemas, vocês têm dificuldade, desde o dia que vocês disseram assim: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Quantas dificuldades que já passamos, olha para trás. E diante de todas as dificuldades que vocês tinham lá atrás, vocês venceram cada uma delas e chegaram até aqui. Agora, diante de uma palavra pequena, de uma situação pequena, você está deixando esmorecer? Então, as experiências do nosso passado, ela também serve de motivação para que a gente possa enfrentar os desafios do futuro. Amém? Quantas lutas que você passou e você chegou até aqui? Quantos livramentos? Quantos momentos? E Deus não cuidou de você? Cuidou. Tenho certeza, se emprestar um microfone para você, você vai ter algo para contar. Então olha para trás, se Deus te livrou de tudo isso do passado e conseguiu te dar a vitória diante de tantas situações, não é uma dificuldade que você está vivendo porque é um gigante maior que você vai perder por ele. Em nome de Jesus. Amém? Davi fez isso, falou: quem que é esse? Lógico que o gigante era maior que o urso e era maior que o leão. E era ainda alguém que estava preparado para a guerra. Mas as experiências que ele teve em Deus de matar um urso e matar um leão, protegendo uma ovelhinha, ele falou: se eu fiz aquilo, Deus estava comigo, eu posso derrubar esse gigante, porque Deus também está comigo. Então, em nome de Jesus, que você possa ter a coragem de Davi. Daí ele disse, continuando: assim, e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi das suas vestes,
E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Mais uma estratégia do diabo tentando tirar o foco da fé de Davi. O Davi tinha certeza no seu coração que ele ia derrubar aquele gigante, não ia ser pela força do braço dele, mas ia ser Deus através dele. Quando Saul pede para ele vestir aquela armadura, para onde que o diabo queria que a confiança de Davi estivesse? Na armadura, naquilo que é palpável, não colocando no exercício da fé. Daí Davi vestiu aquilo para obedecer o rei, e ele não conseguiu nem andar direito. Ele falou: não vai ser a armadura que vai fazer diferença, porque quem vai derrubar aquele gigante é Deus através de mim. Então, em nome de Jesus, não é a capacidade que você vai receber nesse mundo que vai fazer você se tornar um vencedor. É a sua experiência com Deus, é a sua busca da sua espiritualidade. Eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, e eu fazendo tudo isso, eu vou ter toda a capacidade para mim poder viver uma vida bem diferente e vencer os gigantes que estão ao meu redor. Esse pensamento é você tentar transferir a vitória e o seu sucesso para a armadura que Davi estava vestindo. Não é que você não pode fazer isso, até deve, mas não pode estar ali a sua confiança, a sua crença em Deus, que Ele é onipotente para poder derrubar todos os gigantes, tem que continuar firme. Amém? Onde você tem confiado? Talvez você está confiando nas pessoas, talvez você está confiando nas armaduras ou nos instrumentos que as pessoas têm colocado diante de você, e você tem esquecido de confiar simplesmente nele. Vamos lá. E ele disse assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do riacho, do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, enquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Então olha só, agora o inimigo afrontando ele e colocando, dizendo palavras, dizendo e reforçando o tamanho que Davi era fisicamente para enfrentar ele. O diabo às vezes tem usado dessa estratégia, dizendo para você, você não pode, quem é você? Você está querendo o que contra mim? Se rende. Você é tão pequenininho, você é tão incapaz, você não é nada. Em nome do Senhor Jesus, blinda seu coração. Amém? Que toda palavra que vinha, ou que vinha no pensamento, dizendo que você não consegue, que não vai dar certo, que você não tem capacidade para dar certo, tira fora. Porque você não tem, mas o Deus que está em você tem todo o poder. Em nome de Jesus, creia nisso, se fortalece nisso. Daí ele disse, Davi, disse o filisteu, onde que a gente parou? E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha Davi, ele falou, você está vindo a mim com essas palavras aí, você não sabe quem é que está comigo. Quem está comigo é o Deus dos exércitos de Israel. Se prepara, porque o negócio vai ficar feio para o teu lado. Então, em nome de Jesus, que você possa falar isso para o seu problema e para o seu gigante.
profetiza a derrota do seu gigante. Em nome de Jesus. No lugar de você ficar aceitando aquilo que o diabo tenta colocar, os dardos inflamados do diabo, querendo fraquejar você na sua fé, que você possa desafiar para ele: ó gigante, ó problema, ó situação. Você pode achar que você é grande, mas você é muito pequeno, muito menor do Deus em quem eu sirvo. Amém? Hoje mesmo, olha só, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, na hora que ele fala com o gigante, não tinha acontecido nada. Na verdade, ele só estava debatendo com ele em palavras. Mas quando ele expressa isso aqui, na cabeça dele, ele já se via segurando a cabeça do gigante na mão. E ele já se via sendo lançado o corpo do gigante para as aves poder comer. Ele já via, ele nem tinha ido para o combate, mas ele já se via um vencedor. Mas ele nem tinha ido ainda. Estava começando o combate, estava por palavras agora. Mas ele tinha tanta certeza no coração dele que ele já conseguiu imaginar e ver que aquilo que ele estava imaginando iria acontecer pelos olhos da fé. Então você está num problema, você está numa dificuldade. No lugar de você valorizar a dificuldade, que tal você levantar um pouquinho a cabeça e você começar a enxergar o futuro com os olhos da fé? Em Hebreus capítulo 11 diz que fé é trazer à existência aquilo que não existe. Já existia o gigante deitado no chão sem a cabeça e a cabeça na mão do Davi? Não, mas ele exercitou a fé. Ele já disse aquilo que pela fé ele já conseguia ver acontecendo. Então, em nome de Jesus, talvez você está lutando por um relacionamento, já se vê nesse relacionamento? Não ficar vendo os problemas, as dificuldades, mas se isso acontecer, que tal você já começar a se projetar e ver: em nome do Senhor Jesus, eu vou ter a família mais feliz da terra. Em nome de Jesus. Então eu não sei qual é a sua dificuldade e qual é o gigante que você tem que matar, mas comece a enxergar você levantando a cabeça dele e profetizando e vivendo, nem profetizando, porque profetizar foi antes, mas ir vivendo a vitória. Amém? Em nome de Jesus. E ele fez isso. Daí ele continua dizendo no 48: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, os filisteus fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar o vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saraiam até Gate, e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe-a a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe dos exércitos: de quem é filho esse jovem? Abner. E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. E disse então o rei: pergunta, pois de quem é filho esse jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele a mão
a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém? Então Davi consegue derrubar aquele gigante, consegue levantar a cabeça dele como um troféu e pronto agora para receber a recompensa. E tem uma coisa aqui que fala muito ao meu coração, porque antes de Davi se posicionar era um exército de covardes, que ninguém tinha coragem de afrontar aquele gigante. E a Bíblia diz, que a gente começou o texto depois que está escrito, que já fazia 40 dias que aquele gigante todos os dias ele afrontava, e ninguém tinha coragem de ir lá e enfrentar ele. Todos se acovardaram. E quando Davi derruba aquele gigante, e ele levanta a cabeça e ele mata o gigante, todo o exército se encorajou, e eles foram atrás dos filisteus com sangue no olho, para poder ir matar os filisteus, que foi o que aconteceu, e ainda pegar o despojo, que era as sobras de guerra. Tudo aquilo que eles deixaram para trás, eles pegaram e levaram como recompensa. Aqui eu vejo o que pode acontecer se você ter uma mente, uma cabeça e uma ação, uma atitude como a de Davi. Além de você se tornar um grande vencedor, você vai influenciar pessoas ao seu lado para começar a olhar também as circunstâncias da vida com os olhos da fé. Então, às vezes, tem pessoas que estão do seu lado, que até está te desanimando, dizendo que você talvez não vai conseguir, mas você, com os olhos da fé, conseguindo matar esse gigante, derrubar esse gigante, você vai impactar a vida daqueles que falaram que talvez você não conseguiria, a ponto deles começar a crer que se você conseguiu, eles podem também. Você pode impactar uma geração, você pode impactar a tua casa, a tua família. Você pode impactar o seu esposo, a sua esposa. Você pode impactar seus filhos. Você pode impactar as pessoas que você convive ao seu redor, pela sua atitude de olhar para o problema e para as circunstâncias com os olhos da fé. Em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui e tem vivido essas 5 semanas se posicionando de forma errada. Aqui tem, no início da história, tem um personagem e um grupo de pessoas. Tem Davi, que olhava, que não tinha nenhum ensinamento de guerra e nem vestia nenhuma armadura, que era pequeno e franzino, que nunca ia ser escolhido para ser um soldado, mais raso que fosse. Tinha ele, e tinha um exército que, apesar de ser preparado e estar pronto para ir para a guerra, e tinha sido treinado para isso, não tinha a mente e a fé que Davi tinha. Quem prevaleceu foi a fé. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa hoje se posicionar, não como um covarde, um soldado covarde, mas talvez como um menino, talvez você é, ou talvez como uma pessoa pequena que você talvez se sinta, mas que a partir de agora você possa olhar pelos olhos da fé e entender que quem luta as suas guerras é o Senhor. Quem está na frente da batalha é o Senhor. Não dá para a gente crer que um menino como Davi, e com a força que ele tinha sendo um menino franzino, ele teria a capacidade de cravar aquela pedra bem no lugar do capacete, aonde só cabia a pedra. Aonde foi cravado, ele tinha um capacete gigante, e o único lugar que não protegia na testa foi aonde foi cravada a pedra que ele lançou. Será que ele era bom de pontaria assim? Ou foi o Espírito Santo que usou a vida de Davi para arremessar no momento certo para aquela pedra poder ser cravada na testa dele? Então, em nome do Senhor Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que era com Davi, Ele é o mesmo que está com você hoje. E por que a gente não vê vitória? Porque o nosso posicionamento diante disso tem sido de se acovardar no lugar de lutar. Então chegou a hora da gente não baixar a cabeça, a gente levantar a cabeça e começar a olhar com os olhos da fé, que apesar da dificuldade que eu estou passando, que você está passando, a vitória é certa em Cristo Jesus. E você vai conseguir levantar e celebrar a vitória do Senhor com a cabeça desse gigante nas tuas mãos. E o que vai ensinar para as outras pessoas é gigantesco.
A sua experiência vai levar muita gente a começar a não se acovardar, mas também a confiar. Ele derruba o gigante e o povo vence a guerra. Deus usa um menino e através desse menino o povo prevalece na guerra, porque ele apenas creu. E ele sabia que quem estaria com ele nas dificuldades era o Senhor. Como é que você está hoje? Você tem duas decisões, tem dois lados que você pode viver a partir de agora. Você pode sair daqui e continuar se acovardando, com a cabeça baixa, entristecido e pensando em desistir, como aquele exército. Ou você pode sair daqui com o olho na recompensa e crendo que quem está com você é muito maior do que os seus problemas. E que apesar de você estar inserido ainda no problema, pelos olhos da fé, você já pode celebrar a sua vitória. Como é que você vai sair daqui essa noite? Você que decide. E a nossa vida, ela é assim, ó. Ele derrubou esse gigante, que foi um presente, e a história continua. Para ele ser o rei ainda, ele passou por muitas dificuldades ali. Ele teve que lutar, ele teve que fugir do rei, que na verdade o rei era para pegar, levantar ele para cima e comemorar e celebrar, porque ele ganhou a guerra, foi aquele menino, e está do lado dele. Na verdade a cobiça, o ficar olhando para ele, né? O ciúme, e achando que ele ia tomar o lugar dele, fez com que ele perseguisse Davi. Então Davi foi perseguido, Davi passou por muitas dificuldades, mas muita luta, até ele poder ser realmente o rei de Israel. Mas apesar do gigante que ele derrubou e vários gigantes que ele foi derrubando, a promessa daquilo que Deus prometeu se cumpriu. Aquilo que Deus tem para a sua vida, que Ele prometeu, Deus, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Mas depende do seu posicionamento. Porque Deus só vai honrar se você merece ser honrado. Se você se acovardar, você vai perder a bênção de viver tudo aquilo que Deus prometeu. Porque toda promessa tem uma contrapartida nossa. E a sua é levantar a cabeça e enfrentar os gigantes pela frente. Pode ser um Golias, pode ser amanhã outro, pode ser outro, mas crendo na recompensa final que Deus vai entregar. E eu creio em nome de Jesus, que eu estou de frente aqui não de covardes, eu estou na frente aqui de vencedores. Amém? Quem recebe essa palavra, então fica de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho e que a gente tivesse um tempo de oração, em nome de Jesus. E que você aproveitasse esse tempo para você examinar a sua vida, olhar para os seus gigantes e começar a entender ou não se ele é maior ou menor do tamanho do Deus que você serve. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus já tem colocado no seu coração, e essa é a minha oração nessa noite, para que você possa sair daqui com uma estratégia para vencer todos os obstáculos para que esse gigante caia. Davi fez isso. Primeiro momento que vem a palavra do irmão, ele sai fora dali e vai ouvir o grupo para reforçar a recompensa. Quando o rei vem e coloca aquela armadura nele, ele tira de lado. Antes o rei vem dizer que ele não podia, ele vem e conta a experiência que ele teve no passado. Ele foi blindando o seu coração e a sua mente para que ele não pudesse ser contaminado, para que ele pudesse permanecer na fé e na certeza que aquele gigante era pequeno diante do Deus que ele servia. Que o Senhor possa colocar agora no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que você precisa fazer. Se você não agir, nada acontece. Se Davi não fizesse nada, não falasse nada, ele ia embora e talvez ele não estaria na história. Talvez estaria até na história como também um fracassado.
Mas em nome de Jesus, Ele se posicionou. E chegou o momento de você se posicionar, de colocar a sua fé em prática, de você usar das estratégias que o Senhor e o Espírito Santo de Deus que habita em você tem falado com você, como você deve se comportar. Em nome de Jesus. Sabe aquela luzinha que às vezes fica acendendo dentro de você, sinalizando que é para você sair daquele lugar, de você parar de ouvir aquelas coisas, de você parar de alimentar sua mente com coisas que talvez está te levando a querer fracassar ou já desistir, jogar a toalha no chão. Mas agora brinda seu coração e sua mente. Toma atitude correta, atitude que Davi teve. Se tem pessoas que têm tentado contaminar seu coração, sai de perto delas. Em nome de Jesus. Profetiza a sua vitória e sai perto delas. Talvez na hora que você levantar o seu troféu, elas vão entender que elas estavam erradas. E assim elas vão aprender como foi que aconteceu com aquele exército. Mas em nome de Jesus, não deixa isso contaminar seu coração. Em nome de Jesus, repreende. Reforça a recompensa. Reforça o tamanho do teu Deus. Se possível, com palavras. Palavras têm poder, são sementes, nós já aprendemos isso. Se você trazer palavras de derrotas, você vai ser um derrotado. Se você traz palavras de vitória, você vai ser um vitorioso. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Que você perdeu, que não vai dar certo, que está tudo errado, que você é um fracassado, que para todo mundo dá certo, para você não. Em nome do Senhor Jesus, para com isso, tira tudo isso. Não se contamine com aquilo que as pessoas pensam, não contamine-se com aquilo que sai da tua boca, mas que saia da sua boca seja palavras de bênção. Você possa olhar para o seu problema e falar: você pode ser grande, maior do que eu, mas você não é maior do que o Deus que eu sirvo. Você pode ser até grande, eu olhando com meus olhos, mas quando Deus olha para você, você é pequenininho, você não é nada. E eu tenho certeza, assim como Deus me livrou no passado, Ele vai me livrar diante dessa situação. E eu vou poder levantar a cabeça, sua cabeça como um troféu. Porque a vitória do Senhor já foi decretada na minha vida. Eis que sou mais que vencedor por aquele que me amou. Em nome de Jesus. Você é mais do que aquele que vence. Não é hora de você se sentir derrotado ou pensar em desistir. Pelo contrário, é hora da gente avançar e vencer. Mas fala com Deus. A gente vai cantar uma canção, o louvor. E nesse tempo que eles estiverem cantando, separa esse tempo para olhar para a tua vida até aqui. E toma uma decisão. E a decisão mais correta e mais certa da sua vida. Você poder encarar as dificuldades com os olhos da fé. Deixa Deus falar seu coração. Em nome de Jesus. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural,
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai querido, nós queremos entregar nas Tuas mãos essa noite e esse tempo, ó Pai, que nós tivemos aqui durante essa semana, nos fortalecendo na nossa fé. Nós finalizamos aqui esse dia, ó Pai, vendo que tudo se resume na nossa fé. Pai, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, através da palavra que aqui foi ministrada, e a Tua palavra diz que ela vem através do entendimento, da compreensão daquilo que está nas Suas Escrituras. Que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé, em nome de Jesus. Que isso aqui, ó Pai, tudo aquilo que nós ouvimos e a meditação dessa Sua palavra possa servir de um ânimo novo para que nós possamos olhar para as circunstâncias, não mais com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Pai, que o Senhor possa se revelar o Deus grande, poderoso, do qual nós servimos. E que a nossa confiança, Pai, possa ser depositada integralmente em Ti. Que nós possamos fazer aquilo que nos cabe, ó Pai, para que nós possamos viver o sobrenatural como fomos agora ministrados através dessa canção. E que em nome de Jesus, que a nossa vitória, ó Pai, possa incendiar muitos corações que talvez estão se acovardando diante das lutas e das dificuldades. E Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu, as promessas que o Senhor escreveu na Sua palavra, que possam se realizar em nós, em nome do Senhor Jesus. E que tudo aquilo que nós esperamos, ó Pai, alcançar no futuro, nós possamos receber como a maior recompensa, de saber que um dia, Senhor, nós estaremos contigo, no lugar onde não tem choro, não tem pranto, não tem dificuldade, não tem a depressão, não tem ansiedade, aonde nós vamos viver em paz e na plenitude da alegria. Pai, nós louvamos o Teu nome por isso, e que aqui, Senhor, nós possamos continuar na nossa luta, na nossa batalha, levantando, Senhor, a cada dia novos troféus, em nome de Jesus. Abençoe cada vida aqui, é que nós oramos e agradecemos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, glória a Deus.